Pai Jesus, queridos, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um momento aqui de Verdades em Goles. Hoje eu quero compartilhar com você rapidamente uma passagem que está aqui no livro de Gálatas, né? Paulo escrevendo aos Gálatas, né? E a palavra de Deus rica para ensinar a mim e a você, né? Eu espero que neste dia a mensagem possa impactar o seu coração, né? Te trazendo a paz, né? Que o Espírito Santo de Deus tem para abastecer a minha vida e a sua vida por meio da sua santa palavra. Amém? Então, abra aí o livro de Gálatas, no capítulo 3, e eu vou ler apenas alguns versos aqui e compartilhar com você, tá? Gálatas 3, a partir ali do verso 22. Está escrito assim: mas a Escritura conclui tudo sob o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem, né? E o verso 23 está escrito: porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé, né? Sem o conhecimento da fé, ele quer dizer, que havia de ser revelada posteriormente, de modo que a lei foi a nossa pedagoga. Eu acho muito linda essa versão que fala pedagoga, queridos, né? Para trazer-nos a Cristo, com a finalidade de que nós pudéssemos ser justificados pela fé. Verso 25. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, que no caso aqui ele estava falando da lei, a lei como um pedagogo, antes que tivéssemos o conhecimento da fé. Por quê? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sabe, queridos? Então, Paulo aqui ele está ensinando aos Gálatas, né? Ou o Espírito Santo de Deus está ensinando Paulo para compartilhar desse ensino aos Gálatas, né? E ele dá um exemplo, querido, de que a lei, né? Ela era para aquele povo como uma prisão, né? Como uma prisão, como se um servo menor, vamos pegar a mim e a você, como se nós tivéssemos menoridade. E se nós fôssemos colocados livres, sem limites nesse mundo, nós iríamos morrer, porque sem conhecimento dos limites, nós iríamos estar o tempo todo fazendo as coisas erradas e colocando a nossa vida, a nossa integridade física, emocional, espiritual em perigo, a ponto de perdermos a vida, né? Então, Paulo usa esse exemplo, que a lei foi essa pedagoga, né? E ele dá o exemplo como que pegasse um escravo menor de idade, prendesse ele na prisão. E enquanto ele estava ali preso, ele estava sendo ensinado por meio da lei, né? E a lei, queridos, ela faz o quê? Ela mostra até onde nós podemos ir. Se nós ultrapassarmos aquele limite do qual a lei está nos guardando, né? Ela nos pune. Esse é o papel da lei. Ou, aqui como ele dá o exemplo, o papel do pedagogo, aquele que está ensinando, né? Então, quando Paulo vai ensinar aos Gálatas, ele dá esse exemplo. Olha, pensa da seguinte forma: se você é um escravo menor de idade, você teria que ficar preso ali em uma cela, né? E aí você pega esse exemplo de Paulo e coloca ali. Esse tempo de prisão nessa cela seria o tempo em que nós estávamos debaixo dessa lei. Estávamos com os nossos olhos fechados para a graça de Deus, porque ainda não havia chegado até o nosso conhecimento, a graça e a fé em Cristo Jesus, por meio do seu Evangelho. Então, uma vez que a pedagoga, que é a lei, já cumpriu o seu papel na minha e na sua vida, e aqui na vida dos gaulenses, né? Então, nós teríamos condições de sair dessa cela, então nós seríamos libertos. Então, ele dá o exemplo aqui, queridos, que a lei é essa prisão, do qual aprisiona as pessoas, mas com um bom motivo, para nos ensinar que se nós cumprirmos os limites, né, e formos obedientes com relação à lei,
nós estaremos nos protegendo para que chegamos a um conhecimento da graça. E uma vez que a graça alcança a minha e a sua vida, que aqui no caso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então nós somos liberados dessa cela. É como se Deus abrisse para nós todos os campos e todas as áreas, né, e todas as portas e janelas do qual nós teremos acesso por meio da fé. E não estaremos mais aprisionados com esse pedagogo que é a lei, né? Então, uma vez, querido, que o Evangelho acessou a minha e a sua vida, né, nós já não somos mais considerados esses escravos da lei, né? Porque Jesus, com o seu Evangelho, vem para nos libertar, né? E essa libertação é uma libertação completa, né? Você não tem mais a sua mente aprisionada, o seu corpo aprisionado, né? E as suas ações são conduzidas pelo Espírito. Então, uma vez que você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, né? As portas dessa carceragem da lei são abertas e nós podemos caminhar com destino à vida eterna, conduzidos por Deus, por Cristo e a sua graça. Queridos, você já tinha olhado para essa passagem dessa forma, né? Então, tudo que eu e você precisamos, nós temos acesso por meio da fé, né? Todos os limites que eu e você encontram no meio do caminho, queridos, né? Foi somente para nos colocar nesse nível de conhecimento da graça. Se a graça já te alcançou, não existe mais prisões que possam encerrar você. Não existe mais limites, né, que possa te impedir de você alcançar o impossível. Então, né, a graça tem esse poder. O Evangelho do Senhor Jesus tem esse poder de abrir para nós, né, todas as portas e de quebrar todos os limites e todas as impossibilidades, porque tudo é possível para aquele que crê. Você também entende dessa forma? Então, não somos apenas justificados por esta fé, mas também somos santificados por ela. Isso é muito lindo, queridos, né? Muitas pessoas querem ser somente justificados pela fé que dizem proferir em Cristo Jesus, mas não se permitem serem santificados também por meio dessa mesma fé em Cristo Jesus. Não existe fé de verdade no Senhor sem uma renúncia, sem também a santificação dessa vida, que creu no Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus renove a sua fé, né? E que a cada dia você almeje ser mais parecido com Ele, porque essa santificação que a fé faz é essa: tira de nós aquilo que era nosso e inclui em nós aquilo que é de Cristo, né? Então, não somente fé para ser justificado, mas também fé para se santificar dia após dia no Senhor Jesus, né? Na fé que nós confessamos e cremos. Amém, queridos? Então, Verdades em Goles vai ficando por aqui. Que a sua fé cresça e que a sua santificação seja comprovação de que a sua fé está firmada no Senhor certo, no Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.